Olá, muito bom estar aqui com vocês, falando sobre terapia vibracional, sobre mudanças, coaching. Estar aqui contando para vocês sobre um trabalho que eu vou fazer sobre lidando com conflito. Então, o que é isso, né? Eu sempre falo de mudança. A minha abordagem é que te ajude a fazer mudanças na tua vida, buscando mais equilíbrio, buscando uma conexão com você mesmo, em primeiro lugar, buscando o que eu sou, o que eu quero, como é que eu preciso como eu preciso me comunicar melhor, enfim. Quando você está voltado para esse tema, quando você está disposto a enfrentar a adversidade que for, não importa em que situação, em que momento, o que acontece? Você está pronto para fazer mudanças em sua vida. Essa terapia vibracional, quando eu começo esse trabalho, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você tem que melhorar teu autoconhecimento, tua autopercepção, ter uma reflexão melhor, assumir mais responsabilidade sobre a tua vida, sobre os teus desejos, sobre o que você quer de mudança, de fato, e a partir daí, pôr em ação, né? Porque não adianta a gente ficar lá lendo 1.500 livros, ouvindo 1.500 palestras, e no dia a dia a gente não consegue colocar em prática, a gente não consegue fazer diferente. Por quê? Por que você não consegue fazer diferente? Porque a gente tem um padrão, né, um padrão de repetição que é piloto automático. Pessoal, 90% das nossas ações e das nossas decisões são piloto automático. O que é isso? Ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo a lidar com problemas, a lidar com conflitos, a lidar com situações difíceis ou não. E o nosso cérebro vai armazenando, né, processando esta maneira de realizar, de reagir, de falar. Nós somos únicos nesse planeta. Então, não existe nenhuma outra pessoa igual. Quando a gente vai tirar nosso documento lá, o nosso RG, que a gente coloca a nossa digital, isso mostra que nós somos seres únicos. E a maneira como a gente reage diante dos conflitos, diante da adversidade, também é única. E é única. Por quê? Porque a gente vê o mundo de um determinado ângulo, a gente entende os problemas de um determinado ângulo e eu lido com os conflitos dessa forma, não tem outro jeito. Por isso que eu chamo de um padrão de repetição. Na medida em que você vai vivenciando as experiências, o seu cérebro vai armazenando um jeito de funcionar, as emoções. Então, por exemplo, vamos tornar isso mais claro. Uma pessoa que tende a desconfiar dos outros, o olhar dela sempre vai ser um olhar de que alguma coisa pode estar errado, de que alguém pode me sacanear, de que a pessoa não gosta de mim ou quer me prejudicar. Quando eu tenho essa percepção, e essa percepção ela é exacerbada, ela é exagerada, porque é uma maneira como eu vejo o mundo, às vezes as pessoas não querem isso, mas é como eu percebo. E a forma como eu reajo, a forma como eu lido com este conflito é exatamente da forma como eu percebo. Então, se eu tendo a desconfiar das pessoas, eu vou sempre agir de uma maneira de proteção, né? Que alguém sempre pode me prejudicar. Então, a minha fala, as minhas ações, os meus pensamentos, eles estão coerentes com essa minha percepção. Na medida em que eu vou vivendo e que a forma como eu resolvia os meus problemas, a gente começa a não conseguir resolver os problemas mais daquela mesma forma, a gente começa a ter problema, conflito, né? Então, antes, quando eu era pequena, eu chorava para ter um doce. Agora, com 15, 16 anos, eu não consigo mais chorar. Minha mãe olha para minha cara e fala, não dá certo. Aí eu tenho que conversar, eu tenho que argumentar. Depois eu mesma decido, vou lá e compro o doce. Só que o comportamento, né, de desejar e ter e querer aquilo imediatamente é meu. Então eu vou desenvolvendo novas habilidades. Para quê? Para conseguir atingir os meus objetivos. E isso tem a ver com a minha essência, com a maneira como eu percebo as coisas, com a maneira como eu vejo o mundo, como eu lido com as coisas. A minha proposta para vocês é uma autorreflexão.
a gente só muda quando a gente amplia a nossa lente, o nosso foco, a nossa percepção em relação ao outro, em relação a mim mesma e em relação ao sistema que eu estou inserida. Pode ser a minha casa, minha família, meu trabalho, meus amigos, não importa. Quanto maior o nível de consciência que eu tenho em relação a mim mesma e em relação ao meio, melhor vai ser a minha comunicação. Melhor eu vou conseguir me fazer entender. Mais fácil eu vou conseguir compreender o que está acontecendo no outro sem um julgamento. Identificar o que é meu, o que é do outro. Se eu tendo a sempre ter desconfianças, eu sei que essa é uma característica minha. E se eu tenho consciência dela, eu preciso questioná-la. Se eu não questionar, eu continuo repetindo o mesmo padrão. Na medida em que eu começo a questionar, que eu começo a refletir, a me posicionar de uma maneira diferente, eu estou criando uma outra forma de desenvolver ou de responder a mesma coisa, e com isso o meu cérebro está também desenvolvendo e retendo um outro jeito de funcionar. Todo processo de mudança, a gente precisa, primeiro, ter consciência, segundo, treinar, fazer, ter a ação, né? E na medida em que eu vou repetindo, eu começo a automatizar. Tudo que está automatizado fica fácil, você vai lá e faz, né? Você nem precisa. Vamos pegar uma automatização simples. Quando a gente aprende a dirigir, você entra na autoescola, é uma loucura, né? Você tem que ir lá, engata a primeira, a segunda, a terceira, olha o retrovisor, põe o cinto de segurança. Todo mundo fica extremamente ansioso, angustiado, porque a hora engata a marcha errada, aquela coisa toda. Você vai repetindo, o que acontece? Isso começa a ficar automático. Depois, o segundo momento de dificuldade de quem está aprendendo a dirigir são os caminhos, né? Hoje tem o Waze, então fica fácil. Então você olha o Waze lá e vai descobrindo. Mas e quando o Waze falha? E agora? Fico para a direita, fico para a esquerda, vou por esse caminho, não vou? E na medida em que você vai desenvolvendo a habilidade também de memorizar os caminhos, o que acontece? Você hoje entra no seu carro e pensa, eu vou para o trabalho, liga o carro e você não precisa mais se preocupar com nada em relação a como fazer esse carro funcionar ou qual o caminho que eu vou percorrer até o meu trabalho. E a sua mente consciente já fica, então, quando eu chegar no trabalho, eu vou resolver tal coisa, eu preciso falar com fulano, aquela ligação que eu não fiz, tal, não sei o quê. E quando a nossa atenção volta para o trânsito, se o trânsito parar, se tiver um acidente, se congestionou e você tem horário, você fala, agora eu vou ter que fazer um outro caminho. É a hora que a mente consciente entra em ação. E aí você tem consciência daquele momento do que você está fazendo. Até então você estava fazendo um monte de coisas automaticamente. Esses são os nossos padrões de repetição. Quando você toma uma decisão, quando você julga alguma coisa, você julga sempre a partir de todo aquele conhecimento, de todo aquele processamento que você já fez ao longo da vida. Então, isso é isso. Não, mas pode ser diferente. Pessoas pensam diferentes. Quando eu estou engessada, mais rígida, quando eu não amplio a minha lente, eu continuo neste padrão. Eu não consigo olhar para o outro e ver o que está acontecendo ali e que tem outra forma de pensar e que pode ter outra forma de agir, inclusive outra forma de fazer. E tudo bem. E quando eu estou aberta, esta outra forma de pensar, de agir, de fazer, incorpora na minha maneira de ser, de pensar e de agir desde que eu experimente. A minha proposta para você é um workshop onde você vai experimentar uma autorreflexão, você vai experimentar uma escuta ativa, você vai experimentar uma comunicação assertiva. Nós vamos fazer dinâmicas o tempo todo, vai ser um trabalho exclusivamente voltado para dinâmica, onde você vai conseguir, ora tá no lugar de quem está ouvindo, ora tá no lugar de quem está falando, perceber as reações, as interações
né? O objetivo é que você consiga lidar com o conflito de uma maneira assertiva, de uma maneira mais consciente. Hoje tem várias abordagens que falam de comunicação. E é muito legal, né? Muito bacana, porque isso amplia a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de entendimento e até a possibilidade de que você faça as coisas diferentes. Mas só tem um jeito de você saber se isso funciona. É fazendo. É treinando, 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 treinando. De tanto você fazer, o que acontece? O nosso cérebro automatizou, piloto automático. Quando você está numa situação de conflito, aquela pergunta, aquele questionamento em relação a mim mesma é piloto automático. A postura como eu vou interagir numa situação de conflito, numa situação de estresse, é automático. Mas só é automático se você se abrir, primeiro, para se questionar. Segundo, para testar uma outra possibilidade de comunicação. E terceiro, treinar. Treino, 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 treino. Isso faz com que você internalize essa mudança. E na medida em que você vai conseguindo perceber resultados diferentes entre as pessoas, quando você vai conseguindo perceber que as pessoas, elas conseguem ouvir melhor o que você está falando, elas conseguem compreender o que você está falando sem se armar, sem criar uma defesa. Porque quando eu me defendo, a comunicação já está truncada, eu já não vou ouvir o que você está falando. Se eu estou muito ansiosa, quando eu vou falar, minha boca nem consegue acompanhar a quantidade de pensamentos e raciocínios que eu estou tendo. Então, pessoal, eu quero convidá-los para participar desse workshop. Será dia 21/7, uma sexta-feira, e também no dia 29/7, um sábado. Vai ser o dia todo. É um valor que todo mundo vai conseguir participar, acessível, o lugar acessível. Eu vou postar isso no Face, aonde vai estar. Entre em contato, os telefones 50 49 0863, 50 49 0863 ou 98 654 0880. Esse telefone, o celular, vocês mandam um WhatsApp, por favor, porque normalmente eu estou em atendimento, eu estou fazendo alguma coisa e eu respondo na sequência. Site terapiavibracionalsp.com.br, também vai estar postado no site, além do Face Vibracional SP. Vocês podem procurar a página ou a minha página mesma do Face. Entre em contato, eu vou estar direcionando vocês para o lugar. Então, assim, vai ser uma oportunidade. Eu sempre falo de mudança aqui com vocês. Sempre estou falando de mudanças. A terapia vibracional, a gente trabalha sempre com frequência. Pensamento é frequência, sentimento é frequência. Quando eu estou conectada pensamento com sentimento, eu consigo criar uma energia, uma vibração muito forte. E eu consigo atingir os meus objetivos, seja eles quais forem, né? Então, se eu quero muito um novo emprego, mas eu tenho muito medo de conseguir esse emprego, o que acontece? Eu vou para a entrevista com medo. O que o entrevistador sente de mim? Insegurança. É uma pessoa insegura, é uma pessoa que não me convence realmente do que ela é capaz. E o que acontece? Eu saio sem o trabalho. Se eu tenho a confiança, a certeza de que eu vou conseguir esse emprego, e é o sentimento associado ao meu pensamento, né? O que acontece? Eu vou para a entrevista tranquila, segura, falando do que eu sei, do que eu sou capaz, do que você pode entender do que eu estou falando. Vai ser uma troca muito legal, porque eu estou convicta disso. E naturalmente, pode até não ser naquele momento a minha oportunidade, mas eu vou gerando um campo tão favorável que naturalmente eu vou desenvolvendo essa habilidade. E o emprego vem, né? A gente fala de crise, mas quantas pessoas estão bem na crise? O que diferencia uma coisa da outra? É a minha postura. Se eu tenho medo
O medo, o sentimento do medo, o medo de faltar dinheiro, o medo de faltar comida, o medo de faltar trabalho, medo. O medo paralisa a gente. O medo te deixa vibrando numa frequência muito baixa, numa frequência que não vai agregar grande coisa na tua vida. Vai agregar o quê? Insegurança, medo, pavor, temor, né? Tá bom, e como que eu faço isso, Lucy? Puta, super legal, bacana, o discurso tá legal, mas e na prática? Como é que eu me conecto, pensar e sentir? Essas emoções, elas estão aí. Você já vivenciou isso. Você já vivenciou segurança, você já vivenciou um estado de amor, você já vivenciou gratidão, você já vivenciou esperança, determinação. Quando a gente pega uma experiência dessa que você já viveu e consegue se conectar com aquela lembrança e aquela sensação, você consegue trazer mais próximo a emoção. E quando você pensa o que você quer associado com a certeza de que você atinge o teu objetivo, de que você quer aquilo e você vai ter aquilo e você já tem aquilo, porque no campo quântico não existe tempo. Eu tenho isso. Se eu estou insegura, eu estou naquele momento vibrando em insegurança. E quem está conectado comigo vai ver isso. Se eu estou com raiva, as pessoas que estão ao meu lado vão olhar para mim e falar: nossa, estou sentindo você meio estranha hoje. Então, o que acontece quando a gente está nesse padrão vibracional? Você atrai pessoas da mesma frequência. Você atrai situações da mesma forma, né? Situações que te gerem insegurança. E aí, o que acontece? As nossas crenças, elas vão se reforçando. Elas vão criando uma certa rigidez que você põe aquilo como verdade absoluta, né? Se as pessoas não gostam de mim, naturalmente eu vou ter uma postura, um comportamento que vai gerar nas pessoas um certo desconforto e elas tendem a se afastar desse desconforto, porque eu estou vibrando isso. Quando elas se afastam, aquela crença que eu tenho que as pessoas não gostam de mim, ela enrijece, ela endurece e ela se confirma, tá vendo? Tá vendo? As pessoas não gostam de falar de mim, comigo. As pessoas, quando olham para mim, elas olham meio estranhas. Por quê? Porque eu tenho uma postura e um comportamento que alimenta isso, que vibra isso. Como é que eu mudo isso? A minha proposta é uma autorreflexão, é uma autopercepção, principalmente focado na comunicação. Na comunicação interpessoal. Por quê? Porque você vai, num primeiro momento, vai ser intrapessoal, vai ser você com você mesmo, que é a autorreflexão. E num segundo momento, a partir dessa conclusão, como que eu me comunico com o outro? E vai ser treino. Muito treino. Por quê? Porque teoria todo mundo sabe, a gente pode ler, a gente pode abrir o YouTube, lá tem 1000 informações. Por falar nisso, entrem no meu YouTube, lá tem vários vídeos, fala bastante sobre o meu trabalho vibracional, sobre a biorressonância, Psyche, enfim, uma diversidade de técnicas que a gente usa no trabalho individual, no trabalho com você, né? Agora, o que eu quero, a minha proposta nova é expandir isso e expandir para o maior número de pessoas. Por quê? Porque assim fica acessível para todo mundo. E se vocês conseguirem fazer um pouquinho só de mudança na vida de vocês, eu tenho certeza que vai melhorar significativamente a qualidade de vida de vocês. Vocês vão ficar menos bravos com vocês, como eu sempre falo, né? Aqui quem me ouve sempre eu digo, olha, problema vocês têm todo dia. Encrenca todo dia. Pessoas que querem que fazem encrenca e que querem briga todo dia, no trânsito, no trabalho, no relacionamento, não importa. Como é que você lida com isso? É algo que eu sempre falo aqui, não é, o problema não está fora, o problema está dentro, não é o outro que me irrita, sou eu que me irrito com o outro. Se eu consigo me irritar menos com o outro, nossa, que maravilha, né? Eu vou me comunicar melhor com o outro e provavelmente o outro vai agir de uma forma muito diferente comigo. E isso vai ser muito bom, vai ser muito legal. Por quê? Porque aquela minha resistência começa a ceder.
eu começo a ficar mais tranquila, mais relaxada, mais segura de mim mesma e, naturalmente, eu vou conseguindo estabelecer relações, comunicações muito mais fortes, muito mais sólidas, transparentes. Vou conseguir dar limite para o outro sem ser agressiva, sem colocar de uma forma que o outro se sinta acuado, né? Quando a gente faz isso, isso mostra o quanto que a gente está consciente, o quanto que a gente está seguro, né? E tranquilo para a gente fazer o que é certo, principalmente o que é certo. Entrem no site Terapia Vibracional SP, vocês vão poder ter uma ideia do que é isso. Agora, eu vou colocar em eventos no Face esses 2 workshops. Sexta-feira vai ser dia 21/7 e sábado 29/7. Será o dia todo para a gente poder trabalhar comunicação. Nós vamos trabalhar comunicação assertiva, lidando com conflitos. Vamos trabalhar todas as questões de autorreflexão e vamos trabalhar também a questão de como a gente vai lidar com as adversidades do dia a dia. Agora, voltando, falando um pouco sobre o meu trabalho no consultório. Quando uma pessoa chega com uma questão, com um conflito, com uma dor, com uma situação que ela não está conseguindo lidar, seja sono, seja dificuldade, não importa, financeira, relacional. Quando ela chega nesse estado no consultório, significa o seguinte: ela precisa fazer mudanças. Nem sempre a gente está pronto para mudar. Às vezes precisa amadurecer um pouco esse conceito para a gente poder ter essa consciência e fazer a mudança necessária que a gente precisa. Quando você chega, isso eu encaro como um sintoma, seja a dor lá na coluna, seja um problema de visão, seja um problema pulmonar, ou uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão, não importa, né? Um conflito relacional. Quando chega a pessoa assim, eu considero isso como um sintoma, é um sinal de que algo precisa acontecer. Algo precisa, necessita acontecer. E o nosso corpo é eu diria assim, a matéria-prima mais essencial que existe na nossa existência aqui nesse planeta. É o nosso corpo. E ele te dá sinal, ele te alerta, né? É uma dor, é uma indisposição, é um constrangimento. Então, isso faz com que você comece a ficar tão desconfortável que vai gerando vários sintomas. Com isso, o teu corpo vai somatizando. Então, começa a doer, principalmente cervical, ombro, além de outras coisas, além da gente começar a produzir doenças, o que é pior, né? Quando você está nesse padrão, o teu corpo está te contando assim, olha, não dá mais, eu não aguento. Eu não estou aguentando, e aí você tem que parar. Muitas vezes a pessoa me procura e a proposta é mudança. Só que mudança, gente, não acontece de um dia para o outro. Mudança não é fácil. Mudança, primeiro, é tomada de consciência. Segundo, é o que eu falei, prática. É prestar atenção o que você está fazendo, o que você precisa mudar. E nesse momento, fazer a mudança. Só que não acontece assim, né? Normalmente você toma consciência, aí você olha para trás e fala, fiz aquilo de novo, e fiz aquilo de novo, e fiz aquilo de novo. Até a hora que você vai perceber que você está no meio da ação, você está fazendo o negócio, você está, putz, não era isso que eu devia fazer. Até o momento em que você vê a situação e fala, vou agir de outra forma. Aí você mudou. Até então, você ainda está tentando fazer as mudanças. Pessoal, entre em contato, telefone 50 49 0863 ou 98 654 0880, site
terapiavibracionalsp.com.br e no Face Vibracional SP, YouTube Lucy com Y Arantes. Gente, um grande abraço a todos. Até semana que vem.